dia, boa tarde, boa noite. Resolvi antecipar um pouquinho os assuntos, em particular o assunto de força de tensão, ou também chamada de força de tração, que são forças tipicamente que acontecem em cordas ou cabos, tá? Geralmente estão puxando alguma coisa. Agora eu quero começar pensando que interação é essa, o que está acontecendo nisso, tá? Para a gente poder aplicar direitinho, beleza? Bom, primeira coisa é, vamos considerar um pedaço de barbante como um todo. Que forças estão agindo nesse pedaço de barbante como um todo? Então, nosso sistema é o pedaço todo de barbante, tá? Que tá aqui. Imagina que ele esteja esticado. Tem uma força que eu estou fazendo, certo? Que eu estou chamando de F para cima. Tem o peso do barbante, que é uma força que a terra faz nele, que está vertical para baixo, certo? Qual a força resultante? É a soma vetorial dessas duas forças, tá? E isso vai ser igual a massa do barbante vezes a aceleração dele visto de um referencial inercial. Tá? A gente vai supor que a gente vai ser um referencial inercial. Então, escolhendo um eixo, no caso eu escolhi o eixo para onde? Para cima, porque a F está positiva, que é a força que eu estou fazendo, e o peso está negativo. Maravilha. Qual a aceleração do barbante como um todo? Ele vai depender da força que eu estiver fazendo, certo? Eu estou variando a força que eu faço. Bom, essa aceleração pode ser positiva ou negativa? Pode. Perfeitamente. Beleza? O que acontece se eu não faço mais força? Se o F é igual a zero, o que acontece? A aceleração vai ser menos g. Nosso eixo está para cima, então aceleração menos g, aceleração g para baixo. Queda livre. A leitura da equação dá para a gente vários casos particulares que a gente pode interpretar de acordo. Beleza? Agora eu quero trabalhar a seguinte questão. Como que a tensão muda na corda? Certo? O que é a tensão na corda? Pergunta, o que aconteceria se não tivesse tensão na corda? Alguém imagina? Acertou quem pensou que ela esfarelaria. Porque a tensão na corda é basicamente o seguinte, cada pedaço da corda puxando os pedaços vizinhos de tal modo que a corda se mantém inteira, que o objeto se mantém coeso. Isso é a tensão na corda. São forças intermoleculares aqui, cada pedacinho da corda se puxando para a corda permanecer inteira. Se não existisse essa interação entre os pedacinhos da corda, eles iam estar juntos, formando a corda? Não. Então a tensão, a força de tensão ou de tração, ela vem dessa interação aqui, ao longo da corda. Beleza? A gente vai, muitas vezes, desprezar a massa da corda. Tá legal? Daí a gente tem que tomar muito cuidado com essa expressão aqui, certo? Cuidado com esse M no denominador. Mas eu quero agora pensar, bom, se a gente não desprezar, e se não for desprezível, certo? E se for relevante a massa da corda? O que a gente faz? Para analisar isso, para quem que a gente precisa olhar? Bom, a tensão, se ela muda na corda, significa ela ser diferente em diferentes pontos da corda. Significa que a intensidade com que os pedaços da corda estão se puxando vai depender ponto a ponto, certo? Então faz sentido que o nosso objeto de interesse agora seja um pedacinho da corda. Então eu vou pegar aqui um pedacinho da corda. Aqui está o nosso pedacinho, que eu escolhi em algum ponto genérico aqui na corda, que eu estou supondo que tenha comprimento L. E eu tenho aqui um eixo X, onde X vai de 0 a L. E o nosso pedacinho está aqui no ponto X genérico, e ele tem tamanho que eu vou chamar de ΔX. Então aqui está o ponto X, aqui está o ponto X mais ΔX. ΔX é esse pedacinho aqui. Qual a massa desse pedacinho? Bom, eu vou supor que o barbante, a corda, o cabo, tem densidade constante. E no caso, densidade linear, que é o quanto de massa que tem em cada unidade de comprimento. Então, isso daqui é a densidade da corda, que eu vou supor constante, então vai ser a mesma coisa se eu tomar como base a corda inteira ou um pedacinho.
tá? Então, para um tamanho L eu tenho massa total M, para um tamanho ΔX eu tenho uma massa ΔM. Perfeito? Maravilha! Agora eu preciso pensar quem está interagindo com o meu pedacinho, certo? O nosso guia vai ser esse. Quem que a gente está interessado em analisar e quem está interagindo com a criatura, beleza? Nosso pedacinho tem massa, então tem uma força-peso que vem da Terra puxando nosso pedacinho para baixo. Ele está desenhado aqui, a interação gravitacional que dá força-peso, que é esse vetor preto para baixo, beleza? Uma interação com a Terra representada pela força-peso aqui, que vai ser a massa do pedacinho vezes a aceleração gravitacional G, que está para baixo. Maravilha. Quem mais? A integridade do barbante é garantida pelos pedacinhos se puxando, certo? O nosso pedacinho aqui está sendo puxado tanto por quem está acima dele quanto por quem está abaixo dele. Quem está acima dele está puxando ele. Então, essa força, esse puxão de quem está acima dele está para onde? Para cima, certo? Então, essa força azul aqui é galera que está em cima, que está nesse contato aqui, certo? No ponto x mais ΔX, puxando o nosso pedacinho para cima. Então, a gente tem o contato com a corda acima do nosso pedacinho, fazendo uma força de tensão, que é o valor, a força de tensão no ponto x mais ΔX, porque é o contato aqui. Tá legal? Um adendo, esse daqui eu só usei a expressão para massa em termos do ΔX, tá legal? Só a única hipótese aqui é densidade linear constante. A forma como a massa da corda está distribuída ao longo do comprimento dela não muda. E agora, bom, nosso pedacinho está aqui sendo puxado para cima por quem está acima dele e sendo puxado para baixo por quem está abaixo dele. Então, essa força aqui em vermelho é a representação da parte abaixo do nosso pedacinho puxando ele para baixo. E o contato entre essa parte de baixo e o nosso pedacinho está acontecendo, esse contato está em que ponto? Está no ponto X aqui. Então, essa força em vermelho é a tensão no ponto X. Essa é a ideia. Mais alguém interagindo com o nosso pedacinho? Irrelevante, só isso. Então, a força resultante no nosso pedacinho é a soma de todas essas forças, a soma vetorial, tá? Então, vetorialmente, estou sempre somando, notem isso, tá? Aqui eu tenho vetor, vetor, vetor. Força resultante é, pela segunda lei, massa. Aqui é a massa do pedacinho, aceleração do pedacinho. Hora da malandragem agora. Se a gente passar para esse lado aqui, a massa do nosso pedacinho, o que a gente vai ter desse lado? A gente vai ter massa da corda sobre o comprimento todo dela, vezes o tamanho do nosso pedacinho, o comprimento dele, a aceleração da corda como um todo, mais a aceleração gravitacional. O que a gente tem do lado esquerdo? A variação da tensão ao longo desse pedacinho aqui. Conclusão: se a corda tem massa não desprezível, a tensão vai mudar ponto a ponto, certo? Ou o contrário, se a massa for desprezível, a gente tem, ó, isso daqui indo a zero, então a variação de tensão vai ser desprezível. Por isso que quando a gente despreza massa de corda, massa de cabo, etc, etc, a gente pode considerar a tensão como igual em intensidade em todos os pontos da corda. Por isso a importância de, nos enunciados de exercícios, falar uma corda não massiva, uma corda leve, uma corda de massa desprezível. O que o exercício está dizendo para a gente? Que a gente pode considerar a tensão como tendo igual intensidade em qualquer ponto da corda. Isso vai ser bem aplicado e isso pode ser importante na atuação de vocês. Tá legal? Imagina que vocês estão fazendo um projeto e tá lá um cabo gigantesco carregando um monte de coisa pesada, mas ele é pesado também, tô falando pesado no sentido coloquial, tá? Ele tem massa considerável e comparável à massa
dos objetos que ele está sustentando. E aí, vocês vão poder considerar, nesse caso, da massa do cabo não ser desprezível, que a tensão é a mesma em todos os pontos? Beleza? Como que a gente chega nisso? Vocês viram que é um exercício de olhar para o mundo e aplicar a segunda lei de Newton, que é o melhor exercício que a gente pode fazer nessa parte do curso. Trabalhar, construir essa forma de ler o mundo. Dito isso, a gente tem a tensão variando com a posição da corda, certo? O que vem junto com variação? Olha, se eu passar esse ΔX para lá, o que eu tenho? Eu tenho a taxa de variação. A taxa de variação da tensão na corda, à medida que a gente vai de um ponto para outro dela, é igual a isso daí. Depende diretamente da massa e do comprimento da corda, depende de G, então depende se a gente está na Terra, na Lua, em Júpiter, e depende da aceleração da própria corda. Então, se a corda está acelerada, o jogo muda também. A forma como a tensão muda ao longo do comprimento da corda muda também. E se a gente lembrar, se vocês voltarem um vídeo lá atrás que fala do movimento da corda como um todo, isso daqui vai ser A mais G é a força que eu estou fazendo dividido pela massa da corda. Fazendo o limite agora do tamanho do nosso pedacinho bem pequenininho, a gente tem essa taxa de variação da tensão na corda ao longo dos pedaços como sendo uma taxa de variação contínua, que dá pra gente como que a tensão está variando continuamente ao longo da corda. E como que a gente, a partir disso, pode obter qual o valor da tensão na corda para um ponto qualquer? Como que é a tensão ponto a ponto? Como que a tensão é distribuída ponto a ponto na corda? Bom, a gente sabe a derivada da função. Como é que a gente sabe a função? No caso, integrando, ignorem isso daqui, tá? Retomem quando lá no final de cálculo 1, pega isso daqui de novo e revisita, beleza. Por enquanto, vamos usar as ferramentas que a gente tem, porque a gente tem essas ferramentas. Pelo fato de o gráfico ser uma reta, a gente pode trabalhar com isso. Digamos que aqui a gente tem o ponto zero, que é aqui no finalzinho da corda. Aqui acaba a corda, no ponto L, aqui em cima. E aqui a gente tem um ponto X genérico, certo? O fato de ser uma reta significa que a taxa de variação instantânea é igual à taxa de variação em qualquer intervalo. E a gente sabe calcular em intervalos. E a gente sabe que é só calcular o coeficiente angular dessa reta. O que a gente pode fazer? Bom, a gente quer aqui o t de x. Aqui a gente tem o t de zero, certo? O coeficiente angular dessa reta vai ser o quê? Esse tamanho dividido por esse. Então, vai ser a diferença entre a tensão no ponto X qualquer com a tensão no ponto zero, aqui no finalzinho da corda, dividido por x menos zero. Isso daqui é o coeficiente angular que a gente sabe que é a derivada da função, já que é constante. Maravilha! O que temos, então? Isso daqui. A tensão no ponto X qualquer vai ser essa linha reta aqui com esse coeficiente angular e o t de zero é o coeficiente linear, é o que estava ali no desenho do gráfico, né? Significa que a gente sabe exatamente o valor da tensão em qualquer ponto ou falta alguma coisa? Falta o valor da tensão aqui, no x é igual a zero. E aí, alguma ideia? Bom, as respostas às perguntas não vêm do nada, elas vêm da gente explorar a pergunta e acessar o que a gente está construindo de conhecimento, não é? Bom, cadê o ponto zero? Tá aqui, né? Beleza? Tá balançando, mas ignorem, por favor. Beleza? Bom, nesse ponto aqui, certo? O que mais que a gente pode perguntar?
Bom, eu espero estimular vocês a, antes de perguntar quanto é uma força, perguntar o seguinte: quem é essa força? Quem é? Que é isso que vai guiar a gente para a resposta, é olhar para o mundo, a gente quer falar dele. Lembram? Bom, quem é T de X? Quem é? Vocês lembram? Ó, se a gente voltar lá, ó, a tensão no ponto X, aqui, é a tensão nesse contatinho embaixo, certo? A tensão no ponto X é a tensão no nosso pedacinho com quem está logo abaixo dele, beleza? No ponto X. Bom, quem está abaixo da corda no ponto x igual a zero? Tem alguém? Tem corda embaixo? Não. Portanto, não tem ninguém para fazer força, portanto, T de zero é igual a zero. Essa resposta é óbvia? Não. A gente tem que pensar no que está acontecendo, a gente tem que pensar no qual o significado de T de x. Pergunta. Trocando de corda, agora tem alguém embaixo. Tem alguém embaixo. O que vai dizer pra gente qual é a tensão no ponto final da corda aqui embaixo? Daí a resposta é, de novo, quem é essa interação? Essa interação é o ratinho puxando o final da corda, certo? Daí a gente tem que olhar pro ratinho também. Como que está o diagrama de corpo livre do ratinho? Certo? Bom, o diagrama de corpo livre dele tem o peso para baixo e a corda puxando para cima. A força que a corda faz, que o ponto mais de baixo da corda faz um ratinho puxando ele para cima, é uma paração e reação com o que o ratinho está puxando esse mesmo pedaço para baixo. Certo? Sendo paração e reação, tem a mesma intensidade, daí a gente tem o jogo, certo? Isso vai determinar qual é o valor da tensão. Não vou falar, beleza? E pensem também se o ratinho estiver acelerado. Muda? Bons estudos!